Eu tinha pessoas que o tempo todo tentando me convencer a votar no outro candidato, que não aquele que eu tinha, e essas pessoas mandavam para mim, aí, eu tô fazendo por isso, porque eu amo os pobres, eu vou votar porque eu não tô votando por mim, porque hoje em dia eu tenho condição, mas eu vim de uma realidade, eu tô fazendo por eles, sei o quê. E todo dia me mandava. A minha primeira pergunta era, você tá disposto a discutir sobre isso? Ou você só quer falar? Porque existem aquelas pessoas que te provocam. É quando você fala assim, ó, vamos pro debate? Não quer. Não quer. Ou seja, aí começa a agredir. Então eu falei assim, para não perder a amizade, eu vou deixar falar sozinho. Falar, ok, tudo bem, beleza. Tá tranquilo. E vou seguir com a minha opinião. Agora, quando você encontra uma outra pessoa disposta a debater, vira um campo fértil, um campo das ideias. Sócrates dizia isso, que o debate ele leva você a conceber as melhores ideias. Então, as melhores ideias são concebidas em debate. Então, se você não debate, você não tem como conceber uma nova ideia. Então, se me chamar para discutir, eu vou ter maior prazer e vou com a mente aberta e disposto, se for este o caso, a mudar minha opinião. Sim, sim. Show de bola, isso é importante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre o nosso amigo Lula. Eu gosto de falar do Lula. Nosso presidente. É o presidente ou é aquele molusco? Não, o nosso presidente. Lá do Bob Esponja? O nosso presidente é o que temos que orar por ele, claro, nossos governantes. Claro, com certeza. Temos que orar por ele. Essas falas dele agora mais recente, que inclusive está dando problema agora em Portugal, né? Primeiro foi Israel, né? Israel foi pesado. Foi. Isso. Agora o primeiro-ministro lá, né, de Portugal, que está vindo a presidente. Sim, candidato. Está vindo a candidato à presidência da República, externou que se ele ganhar, o Lula não pisa lá. Essas declarações, sequentemente do Lula, tem algum objetivo? Como o senhor, como advogado, presbítero, né? Ele quer atingir alguma coisa, ele quer alguma coisa com essas falas, porque não dá para pensar em nada, mano. Sim. Não é possível que ele tá fazendo isso de propósito. Não entra na minha mente. Mas o senhor, como advogado, presbítero, vê o lado espiritual, o lado processual. Vamos lá. Tu acha que é maldade? Ele quer chegar em algum lugar? Ou realmente ele fala de improviso e já foi? Fala pra mim, qual é o teu feeling do negócio? Vamos lá. Vou começar dizendo que o ex-presidente ele falava muito de improviso. Ele, quando ele veio, já foi. E isso aí, infelizmente, gerou muitos problemas pra ele. A assessoria de comunicação dele era horrível. Sim, é horrível. Assessoria, você trabalha com isso, vocês trabalham com isso. Assessoria de comunicação é tudo de marketing na vida de um candidato. E ele falava as coisas muito no improviso, tá? Baseado nisso, o nosso presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiramente quero dizer, Lula, Jesus te ama, tá? Vamos lá. O Lula, ele dá essas declarações e aí eu não posso dizer é pensado. Como advogado, eu não posso dizer que é pensado. Por quê? Porque a gente tem algo na Constituição que chama-se presunção de inocência. Então, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Em dúvida pro réu. Exatamente. Então, na dúvida, em favor do réu, tá? Então, assim, eu não posso dizer que ele fala isso de forma pensada. Mas no senso comum, e aí eu falo como senso comum, eu vejo que ele está preparando um terreno para os seus sucessores, porque ele não vai viver para sempre. Ele pensa que tem muitos anos de governo, e eu não estou aqui desejando a morte do presidente, pelo amor de Deus. Sim. Mas ele não vai viver para frente. Só que é aquilo, você precisa fazer com que o seu terreno esteja preparado para receber os seus sucessores. E é justamente isso que ele está fazendo. Ele está se fechando num grupo, né, onde nós vemos claramente, Maduro esteve aqui há poucos dias, né, o presidente da Nicarágua também fechado com ele. Então, todas essas declarações levam-nos a crer que há motivações muito maiores do que essa que nós vemos simplesmente na televisão. O que a gente vê na televisão é 30 segundos de vídeo. O que eles confabulam são dias, são horas, são dias, são semanas, são meses confabulando. Teve um vídeo, se eu não me engano, da década de 80 ou 90, do Lula falando, nós vamos ganhar o Brasil, nem que para isso leve 30, 40, 50 anos. Ou seja, é um trabalho de formiguinha que já vem de muito tempo. E aí essas declarações, quando ele fala sobre Israel, a última vez que eu vi isso acontecer foi no Holocausto, né? Quando os alemães mataram os judeus. Ele comparou um dos piores massacres da história, não vou dizer que foi o pior, porque ali foi judeus, foi 6 milhões, e Mao Tse Tung no regime
regime chinês, ele matou aproximadamente 200 milhões de pessoas, salvo engano, se eu não estiver errado nos números. Então, assim, quando a gente observa o presidente do Brasil, uma nação democrática, uma nação o Brasil é abençoado por Deus, gente. Aleluia, Apesar da corrupção, verdade. o Brasil é de Jesus, o Brasil é um país abençoado por Deus. Então, quando a gente vê ele atingindo Israel, e aí sendo considerado por Israel como persona não grata, ou seja, você não é bem-vindo no nosso território. Aí você vê agora o candidato à presidência de Portugal, dizendo que se ele for eleito, Lula não pisará lá, ou seja, persona não grata também em Portugal. A gente vê que a situação está ficando muito complicada. Somente para o Brasil? Não, mas para ele também. E eu estou olhando ali, observando aquele livro ali, e tem uma frase muito interessante desse general, né, o general Sun Tzu, A Arte da Guerra. Numa das suas dicas de guerra, para quem nunca leu, é muito interessante, já li esse livro umas 20 vezes. É muito bom. Mas é muito gostoso de ler. Ele tem uma frase no livro... É aqui a câmera, eu tô olhando para lá, porque eu tô me vendo no monitor, tá, gente? Aqui a câmera. Então, tem uma frase muito interessante no livro de Sun Tzu, o seguinte: não atrapalhe o seu inimigo quando ele estiver errando. Então, assim, ele tá errando, e aí você vai ficar acusando, alardeando? Vai errando, vai errando. Hoje em dia, eu acredito que a galera que votou nele, aqueles milhões de pessoas que votaram nele, os que não se arrependeram ainda vão se arrepender. Quando ele ganhou, muitos se arrependeram. Sim. Depois desses 2 anos já, né? 2 anos? Depois desses 2 anos, quem ainda não tinha se arrependido, se arrependeu. E quem não se arrependeu, tá começando a se arrepender. Porque você vai no mercado hoje em dia, eu fui comprar 5 quilos de arroz, e lá em casa a gente come bastante, são 4, né? 5 quilos de arroz tá quase R$40. Sim. Eu vou comprar uma dúzia de banana para meus filhos, a dúzia da banana tá 12. Ah, mas foi um problema que teve. Meu irmão, Não foi. olha o nível que nós estamos chegando. Então é uma situação onde estamos caminhando a passos largos para o abismo. Você vê que a gente encerrou o ano passado com PIB com déficit negativo. Sim. E isso não tinha acontecido nem na pandemia e com guerra. Aí vem falar, não, mas é para os mais pobres. Eu quero saber se os mais pobres estão tendo condições de comprar. Não, mas eles estão auxílio. Governo assistencialista, é para manter você no anzol. Quanto mais, Ele vai manter você no anzol, R$800, ele vai continuar te dando a moedinha. Só que tem um dia, eu acho isso muito interessante, eu acabo misturando Bíblia, gente, perdão. Se eu estiver me alongando, faz um sinal aí, faz assim, ó, não. para! Tá de boa. Tem um camarada na Bíblia que ele está acostumado a viver de assistencialismo. Quem? O coxo na porta do templo. Todo dia passa alguém lá, ele sacode a canequinha dele, vamos voltar, vamos... Uma moedinha. De repente chega 2 caras, duro, que não tinha prata nem ouro. Ele fala assim, não tem prata nem ouro. Ou seja, eu não tenho nada para te dar assistência aqui agora, financeira. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse levanta e anda permite aquele homem trabalhar, sustentar uma família, arrumar uma profissão, arrumar um emprego, arrumar uma casa. Então tem muita gente que quer viver de esmola na porta do templo, no lugar de viver com o levanta e anda. Então, gente, chega de esmola. Viva com o levanta e anda. E deixa a esmola pro lado. Mas o povo não quer, não. Quer nada? Não? Não.